É uma obra fundamental não só para os iniciantes, a quem seu autor dirigiu o livro, como também a todos os estudiosos da literatura que desejam embrenhar-se nos meandros do texto literário e acompanhar as reflexões que se vêm desenvolvendo cada vez com maior densidade sobre o processo de realização literária. Não se podem conhecer com rigor os avanços de uma disciplina sem que se investiguem a fundo seus passos iniciais e as indagações que a foram tornando gradativamente mais complexa. Tudo isso é aqui tratado não só com a destreza do especialista, mas com a fineza de alguém que lançou, com suas palavras, pedras fundamentais no meio acadêmico brasileiro. Aqui é a contracapa do livro, gente, Notas de Teoria Literária, do Afrânio Coutinho. É a indicação de hoje, aliás, são duas indicações de hoje, são dois livros do Afrânio Coutinho que nós queremos indicar aqui no canal. Peço que você já compartilhe o vídeo com quem você acha que precisa saber disso. Deixe o seu comentário, o seu like, e se você tem um livro também, se não tem, tá? Então é o livro Notas de Teoria Literária, do Afrânio Coutinho, gente. É um livro imprescindível mesmo, indispensável a qualquer pessoa que esteja na área acadêmica, ou mesmo você que não é da área acadêmica, mas que estuda literatura, que gosta de conhecer, que seja curioso, tá? No curso de letras, tá? Então, o que é que você vai encontrar neste livro? Você vai encontrar, vou pegar aqui o sumário para você ver. Você vai encontrar aqui o conceito de literatura, o que é literatura, aliás, desculpem, o que é teoria literária. Então, esse conceito de que é uma teoria da literatura ou teoria literária. Também o que é literatura, o conceito de literatura e como ensinar literatura. É uma discussão bem aprofundada, gente, que o autor traz aqui, nessa questão de como ensinar literatura. Ele faz duas críticas, para mim são críticas importantes que ele faz neste livro, sobre o ensino da literatura. É dizer que o ensino da literatura tem duas coisas que não ajudam muito. Ele vai colocar assim, ó. Então ele diz assim: dois tratamentos têm viciado fundamentalmente o ensino, o histórico e o filológico. O histórico é aquela versão da história da literatura em que não se lê o texto literário, e sim se lê sobre literatura, ou se estuda sobre literatura, só que isso coloca-se cada vez mais questões históricas, sociológicas, filosóficas, e você envereda demais, mais longe do texto, e fica mais uma questão mesmo sociológica, filosófica, essas coisas, mas não discute o texto em si. É uma coisa que tem contaminado. A outra é uma visão gramatical ou filológica, em que se usa o texto de literatura como pretexto para se estudar questões gramaticais, como sintaxe, semântica, aliás, morfologia, essas coisas. Então, assim, é o que ele coloca de dois problemas que precisam ser colocados aqui. Ele vai dizer o que é aconselhável, que é o ensino literário, através dos gêneros literários, por meio dos gêneros literários, ou seja, o contato direto com o texto, analisando as suas características, e por meio do genológico, ou seja, o estilístico. São as coisas que ele defende aqui, gente, né? É uma leitura muito boa mesmo para quem trabalha com literatura. Então isso já no primeiro momento, em que na segunda parte, em que ele vai colocar que é literatura e como ensiná-la. Depois vai falar sobre os gêneros literários, né? E fala de maneira geral, e aí depois ele vai discriminar em cada capítulo cada gênero. O épico, o lírico e dramático, depois os gêneros ensaísticos e a crítica literária. Gente, é um livro muito bom mesmo, indispensável para quem quer entender um pouco de literatura de maneira mais geral. Notas de Teoria Literária, do Afrânio Coutinho, tá, pessoal? E o outro livro também, pequenininho também, são livros pequenos, com 120 e poucas páginas, né? Esse aqui, não sei nem se tem 120, deixa eu ver aqui, 112 só. Também do Afrânio Coutinho, gente, é Conceito de Literatura Brasileira. O que é que ele fala aqui no primeiro momento? Contracapa. Desde Gregório de Matos, a literatura que se produziu no Brasil é diferente da portuguesa. E
Se a mão forte do colonizador não deu tréguas no afã de sufocar o espírito nativista, fosse no plano político, econômico ou cultural, a tendência nacionalizante e diferenciadora, surgida com o primeiro homem que aqui assentou o pé, mudando de mentalidade, interesses, sentimentos, não cedeu o passo, caminhando firme no desenvolvimento de um país novo em outra área geográfica e com outra situação histórica. Aqui, gente, nesse livro sobre literatura brasileira, o autor vai colocar uma questão que existe muito ainda sobre realmente quando começa a literatura brasileira, né? Há muitos críticos literários, inclusive, ou dentre eles, o Antônio Cândido, que diz que a literatura brasileira não começa quando o colonizador chega aqui, quando os europeus chegam aqui. Dizem que essa literatura brasileira só vai começar mesmo lá a partir do arcadismo, lá pelo século XVIII e tal, gente, né? Por quê? Porque o Afrânio Coutinho tem uma visão mais sociológica, em que ele defende aquela tríade da literatura de um país, que seja o autor, o texto e o receptor, ou seja, emissor, mensagem e receptor. Então ele quer que tenha autor, obra e leitor. Então, para o Antônio Cândido, a literatura produzida nos primeiros anos do Brasil não é uma literatura brasileira, e sim resquícios de uma literatura portuguesa, porque é feita por portugueses, na língua portuguesa, para português. É isso que o Antônio Cândido, de maneira geral, defende, gente, né? Lá na formação da literatura brasileira. Já o Afrânio Coutinho não. O Afrânio Coutinho atesta, defende, com base em diversos outros autores também, que a partir do momento, né, em que o europeu coloca o pé no Brasil, gente, já é uma nova literatura. Ele coloca isso. Então aqui, por exemplo, ele até acha que é um absurdo você usar o termo literatura colonial. Não tem como usar literatura colonial, né? Porque é como se não existe uma literatura colonial, né? Ele diz que isso não tem como haver, é um absurdo, sem sentido isso, né? Porque é como se dissesse que há uma literatura, sei lá, clássica, mas e uma literatura colonial. Então ele não corrobora esse pensamento. Ele fala assim, que ver se eu encontro aqui as partes que ele fala isso, gente, né? Algumas coisas interessantes aqui que ele diz, ó, por exemplo. Então ele diz que nasceu um novo homem, isso desde o primeiro instante que o europeu aqui pôs o pé, tá? Como disse Ortega y Gasset. É uma nova realidade, é um novo homem, são novas condições geográficas, culinárias, ecológicas, novas relações humanas e animais, de modo que adaptou seu paladar às novas frutas, criando em consequência novos sentimentos, atitudes, afetos, ódios, medos, motivos de comportamento, de luta, alegria e tristeza. Então, todo esse complexo cultural novo tinha que dar lugar a uma nova arte, uma nova poesia, a uma nova literatura, a uma nova dança, a um novo canto, novas lendas e mitos populares. Ou seja, o homem não é o mesmo homem europeu, segundo o Afrânio Coutinho. São novas condições geográficas, questões culinárias, novas culturas, são novas relações. É um novo homem. Se é um novo homem, não tem como ser uma poesia, uma arte, uma dança igual à dança europeia. Então, para o Afrânio Coutinho, a partir do momento em que o europeu coloca o pé aqui, gente, já é uma nova literatura. Então, Gregório de Matos já é sim literatura brasileira, tá? Ao passo que outros autores defendem que não. A outra coisa também interessante aqui é que ele vai reivindicar, com outros autores também, a ideia de que o padre Antônio Vieira é literatura brasileira também, né? Porque os portugueses reivindicam para ele a literatura do padre Vieira. E o Afrânio Coutinho também aqui diz que é literatura brasileira, tá? Então é importantíssima a leitura desse livro aqui, gente. Esse é o primeiro momento, tá? Então o que é que você vai encontrar aqui? Conceito de literatura brasileira, teoria da história da literatura brasileira, literatura colonial, a periodização literária, instinto de nacionalidade, formação da literatura brasileira e a literatura como fator de nacionalização brasileira,
O Rio de Janeiro e a Unidade da Literatura. Depois você vai ver que é a biografia do grande estudioso Afrânio Coutinho. Então esta obra aqui são duas pequenas obras, tá? Mas muito gostosas de ler, muito de fácil leitura, aliás. Então, gente, recomendo demais. Deixarei o link para que você possa adquirir. Se você já as tem, se você já as leu, se você já viu outra visão da literatura, deixa aí no comentário, compartilhe o vídeo para quem você acha que precisa ter conhecimento dessas obras. Tá bom, gente? Foi um prazer e até a próxima.